Bom, nesta época do ano, evidentemente que nós estamos voltados com as nossas atividades, tal. Agora, final do fevereiro, termina o carnaval, a partir de 2 de março, retomamos as atividades, mas tem um assunto que sempre é recorrente nesta época do ano. Qual é? Imposto de renda. É por isso que nós estamos dando destaque a esse assunto, porque esse acerto com o Leão é fundamental. Eu sempre lembro assim, que lá na década de 70, quando eu comecei a trabalhar e tal, não tinha o imposto de renda era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, tinha que contratar um contador, um advogado, etc. e tal. Mas hoje as coisas estão mais complicadas porque, diferentemente de lá atrás, os caras podiam, de certa maneira, tentar envolver o leão. Hoje é complicado, hoje não dá. Hoje tu tem que saber enfrentar o leão de cara com ele e provido de certos cuidados, né? E esse tipo de cuidado é que nós vamos agora ver quais são com o doutor Gustavo Bernardi. Bernardi, prazer em tê-lo aqui. Esse terno londrino, né, ficou muito bem. Um prazer é todo meu, Silvio. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, como eu disse, o imposto de renda está chegando aí, né? Tem muitos detalhes importantes que tem que ser levados em consideração. Sim, Silvio, tu falaste muito bem. Durante muitos anos, né, as pessoas não se preocupavam muito com a declaração do imposto de renda, porque como ela era muito entroncada, eles se contratavam um contador para fazer. Com a mecanização da declaração, com o fato dela hoje já vir preenchida com as declarações do ano anterior, as pessoas passaram a elas mesmas fazerem as suas declarações. E tu sabe o que aconteceu, Silvio? Começou a aumentar muito a malha fina. Porque as pessoas, ao não contratarem um especialista, não contratarem um advogado, um contador, pelo menos para revisar a sua declaração, acabam cometendo diversos erros. Muitas vezes erros singelos que não ocorreriam e elas vão para a malha fina. Então eu fiz um apanhado aqui dos maiores equívocos que a gente analisou de todos os processos que nós tivemos no escritório e que eu acho que é muito interessante. Então veja, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, e é preciso tentar que mais um ano sem correção na tabela do imposto de renda, né, você tem que tomar diversos cuidados. Existem algumas questões que são pontuais. Eu trouxe algumas aqui, até fiz uma colinha, Silvio, para passar aqui para o nosso pessoal. O primeiro cuidado que tem que ter é o que a gente chama de omissão de rendimentos. É preciso compreender que hoje o fisco tem diversos robôs que buscam informação e sabem o seu rendimento, ou sabem muito próximo o seu rendimento. Então, não é saudável você omitir rendimentos, principalmente aqueles rendimentos que são oficiais, assalariados. Agora nós tivemos o auxílio emergencial, esse auxílio emergencial tem que ser declarado, né? Bolsa Família. Bolsa Família, muitas vezes a devolução do imposto de renda dos anos anteriores, né? Então, primeira informação é essa, não omitir rendimentos. E, principalmente, ter em mãos a informação que o seu empregador encaminhou ao fisco. Então, o empregador, ele encaminha ao fisco aquilo que pagou para cada empregado. Então, o empregado tem que ter essa informação e o contribuinte tem que colocar ela de forma correta, sem omitir rendimentos. Uma das maiores questões na omissão de rendimentos é quando se tem dependentes da declaração do imposto de renda e você omite os rendimentos deste dependente. Então, muitas vezes o filho é seu dependente e está fazendo um estágio remunerado na faculdade. Aquele estágio remunerado foi comunicado ao fisco e você esquece de fazer os rendimentos na sua declaração. Vai cair na malha fina. Outras vezes, hoje em dia tem ficado muito em voga você colocar os pais como dependentes, né, para reduzir ali o imposto. Mas o pai tem aposentadoria, o pai tem fundo de pensão e a pessoa esquece de colocar esses rendimentos. Todo dependente soma o rendimento dele com o rendimento do declarante. Então, é muito importante que você considere isso na sua declaração, tá ok? Uma outra questão muito importante e que gera muita malha fina é despesa médica. As pessoas têm o costume de declarar tudo como despesa médica, mas é preciso compreender que determinadas especialidades não podem ser declaradas. Nutricionista, fisioterapeuta, uma série de profissões, atividades médicas... Psicólogo, psiquiatra? Psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Se o psiquiatra emitir
o recibo você pode declarar porque o psiquiatra é médico. Né? Mas uma das coisas que mais acontece é o seguinte, há uma divergência entre aquilo que o médico declara que recebeu de ti e aquilo que tu declarou. Quando você declara uma despesa médica e a partir do momento que o fisco colocou o campo de identificação do CPF, do CNPJ, da clínica ou do médico, né? O que o fisco faz com isso? Ele vai lá na declaração da clínica, vai lá na declaração do médico para conferir. E quando há uma divergência, pum, cai na malha fina. Muitas vezes você não negocia isso com o médico na hora de fazer a sua consulta, enfim, seu tratamento, e você cai na malha fina. Uma outra questão também, as pessoas colocam exames, colocam um custo de óculos, isso nada pode ser declarado. A única coisa que pode ser declarada cheia é quando você tem uma despesa hospitalar, né? Tudo aquilo que está na AIH, que é a autorização de internação hospitalar, pode ser declarado. O resto você tem que negociar com o seu médico, você tem que renegociar com a clínica que você fez o tratamento e obter deles a declaração do que eles vão declarar. Tá, ok? Uma outra questão que gera muita malha fina é pensão para filhos, né? Preciso entender o seguinte, quando você está pagando a pensão, você pode deduzir esta receita da sua declaração, porque é uma receita dedutível. Mas quem está recebendo a pensão em nome dos filhos, né? Ou seja, muitas vezes os filhos ficam sob a tutela da mãe e o pai paga a pensão para os filhos. Esses filhos, sendo dependentes da mãe, aquela pensão é receita da mãe. Então, a mãe tem que declarar. E há uma outra coisa que começou a acontecer muito, Silvio, né? São pessoas que fazem um contrato de união estável, têm filhos e fazem um outro contrato estabelecendo uma pensão não judicial para os filhos. Esta pensão não é dedutível. A única pensão dedutível é a pensão que houve uma sentença judicial transitada em julgado. Portanto, se você, mesmo tendo uma união estável, tiver filhos, o ideal é que você homologue judicialmente aquela pensão para ela poder ser dedutível. Porque você está criando problema para quem está pagando, que essa pensão não é dedutível, e você está criando problema para quem está recebendo, que é uma fonte de renda não oficial. Então, corrija isso, tá ok? Outra questão muito importante nas declarações é o ganho de capital. Como tu sabe, Silvio, toda a venda de imóvel que gerou lucro gera um tributo de ganho de capital. Esse tributo de ganho de capital, ele é tributado em 15% de imposto de renda. Há diversas formas de você reduzir isso, tá ok? Por exemplo, você sabia que se você vende um imóvel e este imóvel tem móveis dentro do imóvel, você pode fazer dois contratos. Um contrato vendendo os móveis e outro contrato vendendo o imóvel, né? Você reduz o ganho de capital. E uma série de outras questões. O que é importante aqui é dizer o seguinte, olha, se você tem dúvida na sua declaração de imposto de renda, procure um profissional habilitado para lhe auxiliar nisso, porque cada vez mais o fisco tem pego as pessoas na malha fina. Muito bem, eu acho importante isso, na verdade, esse esclarecimento, porque é bem no momento, né? E as pessoas, às vezes o cara está pagando mais, né? E por erro. Não sabe, por erro, por não ter esse assessoramento. Então é importante até você estar pagando demais, acima daquilo que é devido, por erro. Então é importante pagar aquilo que é devido. E fica numa boa. E hoje essa questão de que o fisco tem as informações. Claro, as pessoas pensam que podem enganar o fisco. Não, o fisco tem as informações. É como Deus, ele tem todo presente, tudo que é lugar, o fisco, né? Então não tem como enganar. Bernardo, um abraço, muito obrigado. Um abraço, Silvio. Até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.